Quer apresentar nosso convidado, doutora Maria Lúcia? Então, gente, boa noite. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui o professor Lúcio Requião. Lúcio é professor da nefrologia, um grande especialista em transplante renal, em nefrologia em geral, é diretor lá do Hospital do Rim. Então, acho que vai ser de grande valia aqui para discutir o caso do nosso querido Antônio, que é o nosso residente de hepatologia, que está, mais uma vez, apresentando o caso aqui para a gente. E o Antônio está muito ansioso em ouvir sua opinião, viu, Lúcio? Então, vamos em frente. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Bom, então vou compartilhar aqui a tela. Oi, Cibele, boa noite. Oi, Cibele. Boa noite. Cibele. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Bom, tá bom. Então vamos lá. Boa noite a todos. Então, sou Antônio, sou residente da hepatologia. A gente vai trazer para discutir aqui um caso hoje, que foi um caso bastante interessante. Tenho acompanhado esse caso desde quando ele chegou para a gente no nosso ambulatório, agora no começo do ano. Fiquei com ele na internação hospitalar e acho que vai ter bastante coisa interessante para a gente discutir de hepato, nefro e clínica médica. Então, vamos lá. Então, então, um pouco do caso. Então, paciente é MACDS, de 65 anos de idade, uma paciente do sexo feminino, ela é natural de uma cidade no Paraná chamada Paranacite, e procedente de São Paulo. É viúva, 2 filhos, aposentada. Então, qual é a história? Então, é uma paciente que veio encaminhada para a gente pela nefrologia do Agarrim, por inicialmente um quadro de hepatite C, né? É uma paciente que foi transplantada renal em setembro de 2024, uma DRC de etiologia indeterminada e de rápida progressão, e após transplante foi realizada uma nova carga viral para HCV com resultado positivo. E aí ela foi então encaminhada para a gente em abril de 2025 agora, para a nossa avaliação. É uma paciente que tem antecedentes bem significativos. Então, é uma paciente hipertensa, ela teve o transplante renal em 6 de setembro de 2024, até então uma etiologia indeterminada da DRC. Ela realizou hemodiálise por 3 meses, com uma fístula arteriovenosa que ela tinha no membro superior esquerdo. Relato que nesse período ela perdeu bastante peso, desde que descobriu a DRC, descobriu não, né? Desde que teve a piora ali da DRC até o transplante, perdeu cerca de 10 quilos no período. Foi um doador cadáver, relatado que foi um rim aí de um doador dentro de critérios expandidos. Tem um relato interessante e importante também, que ela teve uma TB ganglionar, cujo diagnóstico foi feito no intraoperatório do transplante renal. Então, ela, no momento da cirurgia, abriram ali a região inguinal, havia uma adenomegalia, foi feita a biópsia excisional, e o anato patológico veio uma linfadenite crônica granulomatosa, de padrão epitelioide, com necrose. Apesar de pesquisa de Bari fungos negativo, a morfologia favorece ter bem atividade. E aí tratou com o esquema tradicional, RIP, até abril de 2025, no momento que ela vem para a gente no nosso ambulatório. E do contexto da hepatite C, é uma paciente que já tinha hepatite C prévia, né? Ela teve um diagnóstico em 2017 em exames de rotina. Não tinha, no momento do diagnóstico, lá em 2017, sinais de doença hepática crônica avançada. Então, foi feito tratamento com sofosbuvir mais daclatasvir por 12 semanas. E foi obtida a resposta virológica sustentada. Então, a gente já tem a documentação desse HCV-RNA após o tratamento negativo. Nega tabagismo e etilismo, nega alergias medicamentosas, tinha como cirurgia prévia
uma esterectomia total que ela tinha feito há 30 anos, e nesse contexto ela recebeu hemoderivados. Teve também uma perfuração vesical em 2000, que não ficava muito claro em termos de etiologia. Ela vem usando para a gente um tacrolimus, na dose 3 de manhã e 3 à noite, prednisona, 5 de manhã, ácido fólico, 5 de manhã, metoprolol também, um comprimido de manhã, sertralina, ciclobenzaprina, omeprazol e sulfato ferroso. No exame físico da admissão, o que chamava atenção principalmente era o fato dela estar descurada, aí uma cruz em 4 cruzes, bastante emagrecida, tinha um peso de 42 quilos, exame respiratório cardiovascular sem alterações, exame neurológico normal, o abdômen era escavado, ficou plano escavado, na verdade escavado, né, sem alterações outras à inspeção, um enxerto renal em fossa ilíaca sem alterações e não tinha estigmas de hepatopatia crônica. E ela trouxe alguns exames iniciais, que são esses, aí de abril de 2025. Então, na primeira avaliação, ela tinha um HB de 12, hematócrito de 35, um VCM de 95, um RDW de 13, leuco de 8.010, plaquetas 235.000. Creatinina de 2,05, que aparentemente era a creatinina basal da paciente, ureia de 70, uma ST um pouquinho aumentada, a LT também dentro da normalidade, FA um pouco aumentada, quase 1,5 vezes, mas um pouco menos, e gama GT de 239. Bilirrubina normal, albumina boa. Opa, cortou o RNI aqui, pera lá. Mas era o RNI normal também. Pera lá, que eu acho que eu tirei. Deixa eu só subir aqui. Não tem problema, mas o RNI estava... o sódio e potássio, perdão. Então, sódio de 137, potássio de 4,5, RNI mais para frente. Quem quer comentar alguma coisa até agora com esses achados que a gente tem? Lô? Fechado, Edu. Alguém vai opinar? A gente podia perguntar para a doutora Maria, né? Maria. Oi, doutor. Boa noite. Boa Tudo noite. bem? Então, eu só não entendi uma coisa, Antônia. Ela veio para a gente inicialmente para a gente tratar a hepatite C ou ela tinha alguma queixa? Isso, não. Ela veio encaminhada pela hepatite C. Ela trouxe várias queixas, né? Mas o motivo de encaminhamento foi a hepatite C. Tá, nesse início, né, com tudo que foi relatado, acredito que a gente teria que fazer uma avaliação se iria começar o tratamento de hepatite C, mas inicialmente avaliar se, apesar dela não ter nenhum indício, né, de doença hepática crônica avançada, nem nos exames, nem no exame físico, pelo que eu entendi, avaliar se ela tem algum indício de doença hepática avançada. É porque é difícil eu opinar, porque até agora você não falou as queixas dela, né? Mas ela nos exames laboratoriais aqui que você mostrou, ela realmente não tem nenhum indício de doença hepática avançada, mas ela tem uma colestase, que inicialmente a gente ainda não sabe muito bem o motivo. Ela, no exame físico, pelo que você relatou, ela não está com nenhuma congestão, pode ser que seja medicamentoso, mas eu acho que seria interessante, nesse momento, a gente avaliar qual é estadiada essa hepática dela, antes da gente tratar a hepatite C. O fato dela ter tido um transplante, sem a gente saber muita causa, e ela teve uma transfusão de muito tempo atrás, acho que também é bom a gente pensar em crio também, né, que poderia ser secundária à hepatite C, apesar de ela não parecer aqui.
e ver também se ela tem alguma queixa que remete a gente a algo infeccioso, né? Porque ela é uma paciente imunossuprimida, toma tacrolimus, prednisona, é transplantada, e tem uma história de já ter tido uma TB ganglionar. Então, acho que antes da gente começar a tratar, a gente teria que fazer toda essa avaliação e ponderar se a gente iniciaria já o tratamento para hepatite C de início, sem antes excluir essas outras coisas. Só para dar subsídio, porque você falou, só para comentar a queixa que eu tinha colocado depois na evolução, mas nesse primeiro momento ela só trazia uma astenia, uma fadiga inespecíficas, uma anorexia também, quase sem conseguir se alimentar muito bem, e esse relato dessa perda de peso que ela teve lá atrás e não conseguiu recuperar. Praticamente eram essas as queixas dela no começo. Ô, Lúcio, acho que quer te fazer alguma pergunta, Antônio. Eu não sei no formato da reunião eu já posso fazer alguma intervenção agora, mas posso, né? Rapidamente, só um breve resumo. Então, se eu entendi bem, Antônio é uma paciente de 65 anos, que tem uma doença renal crônica, que é de etiologia indeterminada, mas que cursa de uma forma rápida, evolui rapidamente para necessidade de diálise, tem uma hipertensão e faz uma diálise por fístula em membro superior esquerdo, né? Submetida a um transplante em setembro de 24, é um doador de critério expandido, e no ato do transplante é diagnosticada uma doença de gânglio que é atribuída à tuberculose, então ela inicia já imediatamente o tratamento com RIP. E aí, por ser hepatite C com PCR positiva, ela é encaminhada a ambulatório para avaliação, e você traz aí uma avaliação dela de abril de 2025, portanto, com 6 meses de transplante, é isso, né? Exatamente, perfeito. Nesse momento, ela ainda está em tratamento para tuberculose, imagino eu, porque é uma tuberculose ganglionar em paciente imunossuprimido, então, além dos imunossupressores, eu não sei se você mencionou, né? Estava com tacrolimus e prednisona, não usava um antimetabólico. É isso mesmo, né? Tacrolimus e prednisona. Isso. Ela usava ela chegou a usar E micofenolato. que foi suspenso, né? Foi suspenso por intolerância gástrica. Perfeito. Então, além do imunossupressor e das outras medicações que você colocou, ela vinha em uso de RIP, imagino eu, porque ela não tinha completado ainda 6 meses, e imunossuprimido com tuberculose extrapulmonar, às vezes vai até 9 meses de tratamento. Certo. E o que me chama a atenção nessa primeira avaliação é que ela tem uma creatina de 2. Isso. Numa paciente de 65 anos, que pesa 45 quilos. Então, é a única avaliação que a gente tem de função renal dela, né? Quer dizer, se ela, para a idade dela, tivesse um peso adequado para a idade, para a altura dela, isso daria, na melhor das hipóteses, uma taxa de filtração glomerular de 26, que já é um estágio 4 de doença renal crônica. E eu não sei se ela tinha outro tipo de avaliação de função renal, e se 46 era um peso esperado para o tamanho dela, assim, você que está cuidando dessa paciente, eu imagino que você possa, se ela uma paciente estava muito emagrecida, e, portanto, esse 26 deve ser abaixo de 26 de filtração glomerular, ou se, de fato, ela era uma paciente menor, tinha uma altura menor, e o peso esperado para ela era de 46 quilos mesmo, 45 quilos. Né? Perfeito, professor. Só para complementar da questão da tuberculose, ela não foi optado para estender por 9 meses. Ela tratou de setembro até abril de 2025, pela carta que os colegas da NEF mandaram. Então, ela, de fato, termina em abril, o RIP. Perfeito. Então, foram 6 meses. E, de fato, esse peso era mais baixo, assim, para ela. Ela não é assim... ela estava bem emagrecida, abdômen escavado, então, assim, ela estava mais emagrecida de fato. E antes da gente prosseguir, eu acho que talvez a gente já pudesse comentar isso, porque o caso vai ter muitos outros desdobramentos, né? Mas acho que comentar, Lúcio, o fato dela ser uma paciente tratada de vírus C, com resposta virológica sustentada, e que agora aparece para a gente no ambulatório com hepatite C, virêmica, PCR positivo, né? E então a gente queria que você comentasse essa eventualidade que tem acontecido e não é por acaso, né? Que isso é uma indicação que tem ocorrido, enfim.
Faz um comentário para a gente sobre o vírus C. Eu corro o risco de estar pregando para convertidos, ensinando o vigário, Pai Nosso ao vigário, mas eu acho que um dado importante aqui que precisava esclarecer é qual era o status sorológico do doador, né? Porque já no período que ela transplantou, já é um período que abraça o uso de doadores HCV positivo. Então, esse é um dado importante, porque eventualmente a gente pode ter aí uma discordância genotípica e que possa justificar uma nova infecção. Você tem essa informação, Antônio? Não, professor, essa informação a gente não tem. A gente tem acompanhado esses pacientes com PCR na primeira semana do transplante. Também não sei se essa paciente fez. Ela fez isso, ela fez logo em seguida o transplante, o PCR, e aí que foi detectado o HCV-RNA positivo, né? Na primeira semana já do Isso. transplante. Eu não sei dizer se foi exatamente na primeira semana, mas foi logo após o transplante, porque eles esperaram tratar a tuberculose para depois mandar para a gente. Então, Eu acho que talvez, professor, uma coisa importante que faz e conversa um pouco com a contemporaneidade do transplante é a gente saber, neste caso, qual era o status sorológico do doador, né? Esse é um dado que eu acho importante, assim, e não sei se vocês querem que eu faça mais algum outro comentário. Aí eu acho que a dúvida que fica, né, Lúcia, a gente não sabendo o status sorológico do doador, se foi um transplante que foi sabidamente de um doador anti-HCV positivo para essa paciente, né? E isso, como você comentou, tem sido realizado, o transplante com doador anti-HCV positivo, e que depois são encaminhados para tratamento logo depois do transplante, quando começam a apresentar a viremia, ou se foi um achado fortuito, né, que não se sabia que esse doador era anti-HCV positivo. Isso a gente achou menos provável, né, porque vocês fazem uma avaliação sorológica ali do doador que teria detectado isso. A única possibilidade para isso é do doador estar em janela de anticorpo, porque vocês só fazem o anti-HCV, né, no doador, não é isso? Vocês não fazem PCR para hepatite C, certo? Certo. Na política de alocação não está preconizado a realização do PCR, mas, por exemplo, se a gente tem suspeita de que pode ser uma janela, o que nós fazemos é retrospectivamente fazer PCR em soro estocado do doador. Então, por isso que talvez esclarecer qual que era o status desse doador seria algo importante para o esclarecimento dessa evolução dela, assim, nesses primeiros meses do transplante. Isso a gente consegue fazer. legal. Antônio, apesar de ser difícil esse esqueminha que fez o fosbuvir da Clatasvir, você tem certeza que nós tivemos uma resposta virológica sustentada? Foi no nosso serviço ou ela tratou fora? Não, ela tratou fora, mas como até tinha dúvida de tudo isso, para outro remédio que fosse prescrever, eu fui lá na vigilância epidemiológica do hospital, vi a ficha do Sinan, depois a filha tinha outros documentos que ela trouxe lá da época do tratamento, e de fato tem um HCV-RNA negativo depois. Então, houve de fato a RVS. E a gente conseguiu saber se ela tinha crio positivo naquela época? Naquela época, lá atrás, não sei dizer, professor. A função renal, teoricamente, deveria ser normal, né? Uhum, sim. Foi 6 anos depois que ela resolveu ter problemas, teve um diagnóstico de insuficiência renal crônica terminal, né? Exatamente. Tá bom. Bom, vou continuar, então. Acho que podemos continuar? Vai em frente. Então, bom, nessa avaliação, né? Então, acho que o mais interessante foi essa evolução dela nos primeiros 3 meses de consulta ambulatorial conosco. Então, nessa primeira consulta, eu acabei segurando para agora
melhor a história para conseguir concatenar, né? Mas, então, nessa primeira consulta de abril de 2025, como eu falei, ela trazia uma queixa de indisposição para as atividades diárias, uma inapetência importante e astenia. Segundo ela, ela tinha tido um episódio recente de uma infecção pulmonar, tinha evoluído com febre praticamente diária, foi tratada via ambulatorialmente como uma pneumonia com antibióticos, enfim. A gente solicitou exames iniciais para investigação e optado por não iniciar tratamento para HCV ainda, até uma melhor elucidação do quadro. Aí a gente ainda ficou meio preocupado por toda essa questão clínica dela, que ela trazia essa queixa da infecção, que tinha evoluído com uma febre meio que persistente. A gente falou, bom, vamos pedir vários exames, trazer um retorno mais precoce e para reavaliar. Aí, em maio de 2025, um mês depois, ela volta com os novos exames e tinha melhorado do ponto de vista desse quadro respiratório que ela veio, com essa tosse, tinha melhorado da febre. Bom, tinha aparentemente resolvido. Eu não coloquei aqui, mas a gente fez um raio-x pulmonar que não tinha nada. Ela mantinha a principal queixa de astenia e inapetência. Como eu comentei, os colegas do Hospital do Rim já haviam suspendido micofenolato previamente por intolerância em trato gastrointestinal e ela vinha em redução da dose da imunossupressão, né? Ela veio na primeira consulta usando 3 e 3, depois na segunda consulta ela estava usando 2 e 2 do tacrolimus. E aí a gente nos preocupou um pouco em maio a evolução bioquímica dela, como eu vou mostrar, e embora as piores queixas dela haviam, de certa forma, melhorado, mas ainda muito fraca, sem conseguir ganhar peso, sem conseguir se alimentar. Até que um mês depois, em junho, ela volta com uma piora importante dos exames laboratoriais, referindo uma piora do quadro geral, com tontura, náusea e edema em membros inferiores. Um edema leve, era uma cruz em 4. E aí a gente, por conta de tudo isso, pelas alterações bioquímicas que a gente vai comentar e como ela evoluiu, a gente indicou internar para uma melhor investigação do quadro e uma compensação clínica. Então, como foi essa evolução bioquímica dela? Então, aqui, dos 3 primeiros meses do segmento ambulatorial conosco. Então, HB foi de 12 para 10,4 para 9,9. Ela negava qualquer tipo de esterilização, não tinha hematêmese, não tinha melena. Hematócrito de 35 para 31 para 29. VCM pouco se alterou. O RDW aumentou, foi de 13 para 17. Leuco, sem muita oscilação. Plaqueta chegou a cair, mas também nada que chamasse tanta atenção. O que nos chamou a atenção foram 2 coisas. Questão hepática e renal, né? Então, do ponto de vista renal, ela teve uma piora importante da creatinina. Então, foi de 2,5 para 2,94 para 3,23. Ureia de 70 para 102 para 110. Ela piora a transaminase, a AST vai de 50 para 84 para 137. Até então a gente não tinha muito bem esse componente hepático também esclarecido. A LT 25 para 36 para 51. Fosfatase alcalina 141, 214 e 200. Gama GT 239, 412, 421. E piorou bastante a bilirrubina. 0,69 foi para 3,95 aqui em junho, além de uma queda progressiva da albumina, 4,1, 3,6 e 3,3. Eletrólitos normais, o RNI 1,17, chegou até 1,28 em junho. E aí a gente pediu outros exames iniciais para começar a investigar lá quando ela chegou aquela primeira vez, né? Então, ela tinha GHBS não reagente. Aqui eu coloquei de abril a junho, foi para, enfim, mas foi ao longo desses meses, esses exames. Então, a GHBS não reagente, anti-HBC total não reagente, anti-HBS não reagente. O anti-VHC reagente, né? Pedimos uma carga viral, um HCV-RNA nosso aqui, que veio, de fato, positivo, 2.230.000 unidades por ml, um log de 6,35. HIV não reagente, sífilis não reagente, cortisol normal, perfil glicêmico normal, tireoidiano também, uma urina 1 sem alterações.
pedimos crioglobulinas, vieram negativas. Pedimos autoanticorpos, também negativos. Ela tinha um PCR um pouquinho mais alto, 7,3, um DHL também discretamente aumentado, 408. Perfil lipídico, nada que nos chamasse atenção. Nessa ocasião, tinha uma ferritina de 326, um IST de 14. IgM e IgG normais. E ela fez alguns exames também. Vocês querem já comentar ou posso falar dos exames de imagem? Mostra o ultrassom. E aí ela fez um ultrassom, então que ela tinha fígado com dimensões normais, contornos discretamente ondulados e ecotextura finamente heterogênea. Vê a porta pérvia, de calibre preservado, 0,9 centímetros, e fluxo hepatopetal. Não havia sinais de dilatação de vias biliares intrahepáticas. Uma dilatação do ducto biliar comum, que media até 0,8 centímetros, com dilatação, inclusive, do colédoco intrapancreático, sem evidência de fator obstrutivo sensível ao método. Vesícula biliar não estendida, com múltiplas polipóides fixas às mudanças de decúbito, sem fluxo no estudo Doppler, medindo 0,3 por 0,3, 0,4 por 0,4. Não há imagens sugestivas de cálculos no seu interior. Pâncreas com morfologia e texturas normais nas janelas acústicas disponíveis. O baço estava com índice esplênico aumentado de 71, sem líquido livre no abdômen. Eu já vou mostrar os outros dois, porque vai ter bastante coisa para comentar. A gente acabou fazendo um fibroscan também em maio, que veio com uma rigidez hepática de 8,6 kPa, IQR de 0,4, IQR mediana de 5, um CAP de 163 e IQR de 33. Querem comentar? Vou voltar aqui nos exames. E aí, Maria, você que deu uma opinião inicial, você concordou com você? Acertou? Nesse momento, Antônio, ela estava com boa diurese? Como que estava essa questão da função renal, que a gente está vendo que ela está evoluindo em piora, né, de função renal? Foi avaliado o enxerto dela, como é que estava? O Agarrin estava avaliando essa questão também? Como que ela estava dessa parte? Isso. Ela tinha diurese preservada, não tinha alterações, o Agarrin também vinha avaliando, e até então não tinham identificado nenhuma alteração que sensível. Tá. Esses exames a gente vê, né, que ela não tem aparentemente uma doença hepática avançada, né? Mas eu me preocupo com essa queixa que ela teve de, mesmo após o tratamento da tuberculose, ter mantido uma febre diária, ter mantido uma fraqueza, né? Ela, igual o professor Lúcio falou, como ela é uma paciente imunossuprimida, às vezes esse tratamento poderia ter sido mais estendido. Então, apesar desses exames, apesar da gente ter muitos exames, eu não estou confortável em relação à tuberculose dela. Acho que a gente tem que investigar outras infecções também nela, ver um exame melhor de tórax, porque ela tinha queixas pulmonares, né? Também investigar outros tipos de tuberculose, tuberculose renal também, avaliar essa paciente dessa parte. Em relação a crio, ela tendo RVS, acho que assim, não seria muito significativo estar negativo agora. Seria interessante a gente ter essa avaliação antes da primeira RVS dela, né? Mas ela tem imunoglobulina normal, e acho que seria interessante a gente também ter um exame de urina dessa paciente, né? Porque ela está evoluindo com piora de função renal, e a gente até agora não viu nenhuma urina tipo 1, se ela tem proteinúria. Ela fez uma urina 1. Ah, fez, desculpa, eu não vi. Eu não coloquei todos os detalhes, porque não tinha nada alterado. Tá, Essa primeira urina 1. Mas eu acredito que nesse momento a gente tem que buscar ativamente por uma infecção, uma paciente que está imunossuprimida aí ainda, né? E que teve um diagnóstico recente de tuberculose e que continuava com queixas, né? Não trataria a hepatite C nesse momento. E deixa eu ver. Acho que é isso, assim, nesse momento, o que eu pensaria. Procuraria mesmo se ela tem alguma infecção. E investigaria melhor essa disfunção renal que vem em progressão, né, da paciente. Que vem também uma icterícia, né?
e vem uma discreta queda de eu não sei, albumina, que ela poderia ser de causa vinha, renal. doutor, já com essas alterações de transaminase canoliculares, já, não sei se ela pode ser secundária ao RIP que ela usou, se ela, assim, Né? não me incomoda O muito essa TP deu uma piora de função renal prolongada, né? dela, piora de albumina, paciente que está bem emagrecida, pelo que vocês estão falando, uma paciente que está consumida, que fez um tratamento recente de tuberculose. Eu Enfim, também mas concordo com você. Doutor Lúcio, essa piora da função faz com que essa taxa de filtração caia para quanto? Então, só um comentário anterior, essa paciente, ela tem desde o início, uma função insatisfatória do enxerto, né? Seria interessante a gente ver quanto que era a função que ela alcançou com um mês de transplante, mas certamente não foi uma boa função, porque com o que foi trazido aí dos 6 meses de transplante, uma creatinina de 2, era uma função bastante abaixo de 30, né? Uma taxa de filtração glomerular de 26. O que me chama a atenção aqui nesse quadro que eu estou vendo aqui? Primeiro, a queda da albumina, isso pode fazer a gente pensar num componente renal, mas com exame de urina normal, se ele realmente é totalmente normal, não tem proteinúria, a gente fica relativamente tranquilo em relação ao compartimento glomerular. Mas é uma paciente que, se ela de fato recebeu um rim da lista HCV positivo, veja bem, como essa é uma lista reduzida de pacientes, certamente ela recebeu um rim com baixa compatibilidade HLA, porque o critério de alocação predominante para o rim é a boa compatibilidade HLA. Mas, por exemplo, lista anti-HBC positivo costuma receber rins com baixa compatibilidade HLA porque a competição é baixa. Lista HCV positivo, a mesma coisa, se é um doador HCV positivo, como a lista é baixa, acaba recebendo, a lista é pequena, acaba recebendo um rim com baixa compatibilidade HLA. Então a gente não pode esquecer, eu concordo com o que a Maria falou, do componente de uma infecção, quadro infeccioso, exposição a drogas que tem interações complexas com tacrolimo, e aí quando você suspende, se você não ajeita rapidamente a dose do tacrolimo, quando sai o RIP, você pode ter uma baixa exposição ao tacrolimo, se você não ajeita rápido, uma alta exposição ao tacrolimo, se você não reduz a dose do tacrolimo. Então, existe aí o componente da toxicidade do tacrolimo logo após a suspensão do RIP, e o outro componente que a gente não pode esquecer é uma paciente que está com 2 drogas, não tem a terceira droga por questões de limitações clínicas, e se caso ela recebeu um rim HCV positivo, ela certamente recebeu uma baixa compatibilidade HLA. Então a gente não pode esquecer de um componente de rejeição aguda no enxerto renal, que é outro componente que pode ter essa evolução de piora de função renal. Não explica as alterações de bilirrubina, mas explicariam as outras alterações que eu estou enxergando aqui, né? 3,23, professor Antônio, respondendo sua pergunta, equivale a 14 de filtração glomerular. Então, de 2 para 3,2, ela reduziu em 50% a capacidade de filtração dela, bem rapidamente, assim. Mas a gente não pode esquecer do componente imune como causa de perda de função renal, uma paciente que estava com pouca imunossupressão, por motivos óbvios, né? Numa eventual interconsulta com a nefrologia, nesse momento que ela estava na nossa enfermaria, você indicaria uma biópsia renal ou você teria mais exames para do menos invasivo para o mais invasivo, ou você já partiria para afastar uma rejeição aguda? Depende do contexto clínico e também da resposta que nós vamos dar ao que nós vamos encontrar, né? Se eu tenho uma suspeita de rejeição aguda, a pergunta é qual a minha capacidade de imunossuprimir mais uma paciente que tem uma hepatite viral em atividade, com uma replicação da forma como vocês estão apresentando, uma paciente frágil, que acaba de sair de um tratamento de uma tuberculose ganglionar que a gente não sabe exatamente se foi suficiente para erradicar a tuberculose ativa. Então, lógico, do ponto de vista de diagnóstico, uma biópsia seria corretamente indicada. E eu indicaria uma biópsia renal nessa paciente, até porque a gente pode se surpreender com outros diagnósticos. A Maria trouxe aqui a hipótese de tuberculose renal, é uma possibilidade menos provável diante de uma urina normal, né? Esperaria que tivesse pelo menos algum grau de leucocitúria. Mas, eventualmente, a gente pode se surpreender com outro componente de algum elemento que a gente pode tratar,
eu acho que a gente teria limitação de tratar uma rejeição aguda, porque isso implica em intensificar a imunossupressão na paciente, que pelo que eu estou entendendo aqui, é uma paciente, do ponto de vista clínico, bastante frágil. Uhum. Sim. Quer comentar, doutora Lúcia? Eu acho que nesse ponto aqui, duas coisas preocupam, né? Essa deterioração da função renal, mas também uma deterioração da função hepática, né? Uma vez que essa hipoalbuminemia a gente não está atribuindo a uma perda renal, nós vamos ter que admitir que ela está com problema de síntese hepática, né? Está subindo bilirrubina, está caindo albumina, está agravando uma colestase, está aumentando as enzimas hepatocelulares também, e a gente não está entendendo muito bem o que está acontecendo com esse parênquima hepático, né? Uma evolução da própria hepatite C, acho pouco provável, né? Da paciente ter, assim, porque ela está com um vírus aí que não está tratado, e ela está sob imunossupressão, mas eu acho que esse período, assim, é meio curto para você ter uma evolução da hepatite C que explique essa disfunção hepática que ela está apresentando, né? Dá a impressão que ela tem alguma outra coisa que está comprometendo esse fígado, e aí nós estamos na mesma situação do rim, né? Será que ela tem uma agressão aí hepática pela própria TB? Será que ela está... o Antônio falou que ela está edemaciando, né? Aumentando edema de membro inferior, não é isso, Antônio? Isso, ela evoluiu com edema em membros inferiores. Então, ela podia estar desenvolvendo o quadro congestivo poderia comprometer a função hepática dela. Então, eu acho que aí nós também temos um problema para resolver em relação a esse fígado, né? Está meio paralelo, ela está piorando do fígado e está piorando do rim ao mesmo tempo. Só para relembrar, ela tinha aquelas alterações ultrassonográficas, né, das vias biliares. Mas é uma dilatação de colédoco sem fator obstrutivo, né? Isso, eles não viram um fator obstrutivo até aquele momento, só tinha ultrassom até então, né, esse ducto biliar comum mede 0,8 pontos centímetros, mas não tinham visto nenhum fator obstrutivo, só tinha visto esses pólipos na vesícula. Eu não sei se a doutora Lúcia e a Cibele vão lembrar, mas quando a gente começou a ver os pacientes do transplante renal, nas quartas-feiras, eu acho até que a Renata Pérez, apresentou num congresso alguns casos que a gente tinha, que não era incomum numa hepatite C ela ter padrão colestático. E a gente não sabia exatamente, a gente imaginou até fazer umas pesquisas que o Venâncio estava fazendo um pouco de histoquímica para antígenos do vírus C, para ver se, eventualmente, em casos de imunossupressão, com aumento de carga viral, poderia haver lesão em ducto biliar. Lembra disso, Mary? Lembro dessas formas colestáticas, né, de vírus C. A gente andou atrás disso no passado remoto. Bom, vou prosseguir, então. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Não ouvi o doutor Gama, né? O doutor Gama não quer falar? Teve que sair. Ah, é? Avisou que teve que sair. Acho que uma coisa que poderia se discutir aqui é essa história do tratamento do vírus C, né? Porque hoje em dia um tratamento tão inócuo, né? Com tão poucos eventos adversos, e na hora que você tem uma suspeita que eventualmente esse quadro poderia estar sendo decorrente aí da evolução do próprio vírus C, não seria errado nesse momento tratar. Eu acho que se isso tiver, nem sei se foi indicado ou não, não sei, acompanhei esse caso depois que foi para a enfermaria, mas se tivesse sido indicado um eventual tratamento nessa fase, não estaria errado também. Eu acho que a gente não ia piorar
a vida dela, né, com esses tratamentos atuais que tem tão pouco evento adverso. E tem até o estudo, né, se sabidamente o enxerto tem hepatite C, de você iniciar precocemente. Tem um trabalho bonitinho do pessoal de Toronto, usando só sofosbuvir e ezetimiba. Ezetimiba bloquearia, tem o mesmo mecanismo ali, fazia um bloqueio da entrada do vírus C na célula. Então, foi um estudo piloto eu lembro que acho que eram uns 10, 12 casos, e todos não fizeram hepatite. Acho que eles entraram com o sofosbuvir a partir do 4º dia de transplante. Legal. Vamos em frente, Antônio. Bom, então vamos. Lembrando que aquela ainda não tinha sido internada, né? Tudo isso foi no ambulatório, e aí a gente indicou interná-la para melhor entender o quadro. Só que aí ela teve uma intercorrência, né? A gente convoca, ela sai de alta, ela vem no nosso ambulatório na última semana de junho. A gente não consegue, naquele momento, por questões logísticas, internar, mas íamos chamá-la na primeira semana de julho. Só que aí, quando a gente liga para ela vir para internação, ela estava internada naquele momento em São João da Boa Vista. A filha dela morava naquela cidade, ela foi para lá e teve um quadro agudo de desorientação e confusão mental, adinamia e piora ainda mais significativa da função renal. Teve alta após 10 dias de internação lá em São João da Boa Vista, mas não tinha tido nenhuma melhora clínica. E aí a gente consegue, de fato, trazer ela para o nosso hospital 17 de julho. E a história dessa internação é que ela, então, foi para a cidade da sua filha, onde iniciou um quadro de confusão mental, desorientação e queda do estado geral. Foi avaliada no PS da origem como hipótese de infecção do trato urinário, recebendo antibioterapia intravenosa e com infusão diária de cristalóide. Na internação, ela evoluiu com ascite e derrame pleural à esquerda, na internação, tudo isso lá externo, com necessidade de tóraco-centese. Não havia análise bioquímica em ambos os líquidos realizada lá na origem. Ela teve alta após esse tratamento da infecção, porém com alteração em função renal e edema generalizado. E aí o exame físico da admissão na nossa enfermaria é completamente diferente do exame físico, vocês lembram, quando ela chega no nosso ambulatório. Então, aqui ela estava em regular estado geral, descorado, uma cruz em 4, hipervolêmica, pesando 49 quilos, então 7 quilos a mais que o peso do ambulatório. Ela tinha um som submaciço, a percussão à esquerda em terço médio pulmonar, e abolido também em terço médio esquerdo os murmúrios vesiculares. A ausculta cardíaca normal, não tinha uma aparente urgência venosa jugular tão significativa. O abdômen era globoso, não tinha alterações na inspeção, mas tinha um SCODA positivo, uma MACE6 móvel também positiva, e uma dor difusa, palpação de todo o abdômen. Aquele edema, que era uma cruz nos membros inferiores, foi para 3 cruzes em 4 membros inferiores, edema, uma cruz em 4 membros superior direito e 3 cruzes em 4 membros superior esquerdo, que era o braço da fístula arteriovenosa que ainda estava funcionante. Também evoluiu com lesões cutâneas, ulcerações rasas no períneo, cerca de 2 centímetros, com bordos irregulares e fundo sem fibrina, na região perianal e na região do pudendo. E os exames laboratoriais da admissão dela na enfermaria. Então, a gente vê, eu coloquei aqui no dia 18 de junho, o ambulatório, antes dela ser internada, e aqui da internação. Quando ela chega para a gente, ela está, então, com um HB de 10,5, plaquetas de 210 mil, uma creatinine de 3,88, uma ureia de 157. Aquelas transaminases que tinham se levado lá atrás até caíram, mas o perfil de GFR-γGT piorou. Foi de 200 para 253, γGT de 421 para 681, bilirrubina caiu também, de 3,95 para 1,85, e a albumina caiu ainda mais, foi de 3,3 para 2,4, sódio e potássio normais. De outros exames, a gente tinha um PCR que estava de 36,
uma gasometria venosa, que tinha um pH de 7,38 e um bicarbonato de 25, um NT-proBNP de 20.369, um TSH discretamente tocado, mas ela tinha aquele prévio normal, né, e um T4 livre normal, uma urina 1, que aqui tinha uma cruz de proteína, hemoglobina 2 cruzes, leuco 162 mil, lembrando que o nosso limite aqui é 10 mil, eritrócito 17,6 mil em massa, lembrando que o nosso limite aqui também é 10 mil, um dismorfismo negativo. Ela fez culturas, já adiantando, uma cultura de urina negativa e hemoculturas também negativas. Então, e agora, né? O que modificou no quadro? O que é essa hipervolemia? O quadro mudou um pouco, né? Doutor Lúcio, esse seu dia a dia, vamos ver o que o senhor consegue raciocinar com esse caso. Então, assim, do ponto de vista de medicina acadêmica, acho que a melhor forma que a gente tem de raciocinar aqui é fazer um raciocínio diferencial, de diagnóstico diferencial de anasarca, né? Nós estamos com a paciente com uma evolução progressiva de edema de membros inferiores, ascite, tem um pouco de derrame pleural, unilateral, que é um pouco estranho, e edema de membros superiores maior, bem maior, né? Assimétrico, pelo que o Antônio está contando, maior no braço da fístula, né? Que é o membro superior esquerdo. Mas ela tem, inequivocamente, eu não examinei a paciente, mas vendo aqui a descrição do exame físico, ela tem uma anasarca, né? E toda vez que a gente está diante de um paciente com anasarca, o que está por trás disso do ponto de vista fisiopatológico é balanço positivo de sódio. Não tem outra explicação que fazer anasarca se o paciente não tiver balanço positivo de sódio. Primária ou secundariamente, quem faz balanço positivo de sódio é o rim. Então, assim, didaticamente a gente precisa classificar esse quadro de anasarca como ou é um balanço positivo de sódio primariamente do rim, ou é um balanço positivo de sódio secundário, mesmo que a doença esteja no rim. O que eu quero dizer com isso? Quando nós olhamos para os quadros de anasarcas em que predomina um balanço positivo primário de sódio, nós temos obrigatoriamente uma redução da capacidade de filtração. Então, é um paciente que acaba perdendo capacidade de filtração e, primariamente, já na componente glomerular, você tem retenção de sódio. Não chega nem no túbulo para você ter os componentes tubulares manejando sódio e água. Isso nós vamos ver, basicamente, em 4 situações. Doença renal crônica, injúria renal aguda, glomerulonefrite aguda, porque você tem uma inflamação do capilar glomerular e isso impede a filtração, mesmo que a paciente não tenha inicialmente alteração de função renal, e os hiperaldosteronismos primários que costumam cursar com hipertensão, porque é uma das causas, é uma das manifestações clínicas de balanço positivo de sódio, mas nunca com anasarca. Então, essa 4ª possibilidade a gente tira do diagnóstico. Então, assim, doença renal crônica ela já vem desde sempre com a taxa de filtração glomerular inadequada, portanto, ela já deve vir, pelo menos desde o 6º mês de transplante, com balanço positivo de sódio, porque ela tem uma filtração abaixo de 30, como eu destaquei aqui, que agora baixou para 11. Então, isso justificaria balanço positivo de sódio primário. Ela tem também uma evolução mais rápida de perda de filtração glomerular, que pode ter aí um componente dentro de um rim crônico, apesar do transplante ter menos de 1 ano, mas lembrar que ela recebeu o rim de um doador expandido do ponto de vista de função, você pode ter um componente agudo. Ela acabou de ter um quadro infeccioso, pelo que o Antônio conta, provável infecção urinária, com um quadro de delírio, que pode ter sido uma sepse, por exemplo. Então, se isso ajuntou uma doença renal crônica com injúria renal aguda, isso potencializa um balanço positivo de sódio. O que normalmente a gente vê nesses casos é aumento de pressão arterial. Não sei se ela tinha quando vocês internaram ela, né? Normalmente, esse balanço positivo primário de sódio combina anasarca com hipertensão. E a terceira possibilidade é uma glomerulonefrite aguda, que é a famosa síndrome nefrítica, né, que você tem hipertensão, edema e hematúria. Ela tem um pouquinho de hematúria, mas se a gente confiar na análise do exame de urina, não deve ser uma hematúria glomerular, porque o dismorfismo é negativo. Então, se nós formos pensar aí nas causas primárias de balanço positivo de sódio, sobraria uma taxa de filtração inadequada,
que deve ter agudizado por algum processo que ela teve lá em São João da Boa Vista, ou por uma rejeição aguda, ou por um quadro infeccioso. E no outro lado, né, do outro grupo de balanço positivo de sódio que são secundários, na verdade, o que a gente tem é uma redução do volume arterial efetivo, por qualquer motivo que seja, e aí, fisiologicamente, o paciente ativa todos os sistemas reguladores de volume, como o sistema nervoso simpático, sistema renina-angiotensina-aldosterona, ambos, que em via final vão fazer balanço positivo de sódio por retenção secundária de sódio no rim, e mais tardiamente também até ativação de hormônio antidiurético, que não é o caso dela, porque o sódio sério dela está normal. Então, o que fica de possibilidades de balanço positivo de sódio de forma secundária é, síndrome nefrótica, porque na síndrome nefrótica você teria uma perda de albumina, redução de pressão oncótica, edema, e o edema leva a uma redução do volume arterial efetivo com hipoperfusão renal e ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Portanto, uma retenção secundária de sódio. Mas essa paciente, apesar da redução da albumina, não tem síndrome nefrótica, porque a proteinúria dela deve estar em torno de 500, 700 gramas, miligramas, que é o que equivale a uma cruz de proteína. E aí sobram as causas hepáticas e cardíacas. Eu não vou comentar as causas hepáticas, vou deixar isso para os especialistas, mas me incomoda um pouquinho as anasarcas de causa cardíaca. Veja bem, essa paciente tem um ProBNP de mais de 20 mil. E apesar do exame físico dela não ser convincente para uma insuficiência cardíaca predominantemente direita, que daria uma congestão hepática, poderia justificar algumas dessas alterações que ela tem, poderia justificar uma piora de função renal, que é o que nós chamamos de síndrome cardiorrenal, e um quadro de anasarca, mas algumas coisas falam contra, né? O exame físico que o Antônio traz não fala muito a favor, assim, de uma insuficiência cardíaca predominantemente direita, né? Mas eu queria lembrar dois componentes que a gente não pode ignorar. Primeiro, no exame físico, é essa assimetria de edema nos membros superiores. Não é comum fístula arteriovenosa causar edema. Então, deve ter algum problema na hemodinâmica dessa fístula, que é o que a gente chama de roubo de fluxo. E isso me faz pensar que essa paciente tem uma fístula de muito alto débito. Seria interessante no exame físico a gente entender, Antônio, se a fístula é distal, ou seja, está mais próximo da mão, ou se ela é proximal, está mais próxima do ombro, porque se é uma fístula que tem roubo de fluxo, ela é proximal, e especialmente se ela for aneurismática, por exemplo, visível ao olho, dilatada, minha primeira hipótese aqui vai ser uma insuficiência cardíaca de alto débito, causado pela fístula arteriovenosa. E outra coisa que me ocorre, que a gente não pode esquecer, é pericardite constrictiva, que é super difícil de diagnosticar, pode envolver fígado e pode envolver rim, lembrando de uma paciente que tem uma tuberculose, que chegou para transplantar com a tuberculose ativa e talvez não tenha tido um tratamento suficientemente adequado. Aí você vai me dizer, poxa, mas uma pericardite constrictiva com um exame sonoro do coração desse jeito, não é infrequente, e essa é uma coisa que me incomoda nesse caso, da gente imaginar que ela pode ter músculo cardíaco normal, válvula normal, e o problema está no pericárdio, e me chama bastante atenção esse ProBNP. Então essas seriam as considerações que eu faria do ponto de vista de possibilidades diagnósticas, e não me atreveria a falar de doença hepática, eu deixo isso para os especialistas. O que incomoda para um hepatologista, eu acho que é o derrame pleural à esquerda. Que a gente costuma achar que os derrames pleurais por contiguidade da CIT costumam ser à direita e os de causa cardíaca também. Então, em ter um derrame à esquerda já teria merecido, como o Antônio sugeriu, que eles não fizeram lá em São João, de ter feito uma análise desse líquido. E a outra coisa, uma coisa que apareceu, que ele descreveu aí no finalzinho, que não tem nada a ver com a patologia, mas com clínica médica, o que são essas úlceras aftoides perineais? Você chegou a pedir uma opinião dos dermatologistas? Sim, professor. Então, só para responder primeiro ao professor Lúcio, ela não era hipertensa, ela tinha uma pressão, assim,
ficava ali ao redor de 11/8, por volta disso, não chegou a fazer nada além disso. E em relação à fístula, se não me falha a memória, ela era distal, ela era em antebraço, se não me falha a memória, mas era aneurismática, sim, era visível. Não sei se... Era antebraço e era neurismática. É, Eu vi com você lá. né, professor? Isso. E, então, dessas questões. Falando sobre o senhor, professor, então, sim, a gente pediu a avaliação da dermato, eles fizeram até exame citológico de Tzanck, fizeram biópsia e ficou como um herpes. E aí ela tratou com a ciclovir. E você funcionou o derrame pleural à esquerda? Isso. Vamos lá, então. Vou dar continuidade aqui. Bom, E eu imagino que a CIT também, né? sim, sim. Vamos ter as continuidades aqui agora. Bom, então vamos lá. Então, as análises bioquímicas. Então, a gente funcionou o líquido acítico. Ela tinha uma albumina no líquido acítico de 0,6, proteínas totais de 0,7, tinha um gás aí de 2. Glicose de 119, citologia com 55 células, BAR e pesquisa para Mycobacterium tuberculosis negativos. Fez bacterioscopia também negativa, cultura negativa. No líquido pleural, a gente funcionou DHL de 1,09, não, desculpa, 109, né? PTH 1,18, cultura negativa, BAR e pesquisa para Mycobacterium tuberculosis negativos, que 109. Critérios de Leitz, então, ficou uma relação proteína do líquido sobre a proteína sérica de 0,27 e relação DHL do líquido sobre DHL sérico de 0,3. De demais exames, só para a gente não se estender muito, então, a gente pediu um eco também para avaliar essa questão cardíaca, e assim, nada que nos chamasse muita atenção. Uma fração de ejeção de 70%, um átrio esquerdo de 29%, só tinha descrito uma função diastólica compatível com alteração de relaxamento, então tinha uma disfunção diastólica leve, sem alteração valvar significativa, um PSAP estimado em 18, e um pericárdio também sem alterações, nada que foi visto. Uma aorta ascendente de 32. A gente repetiu o ultrassom de abdômen, só para comentar, eu não coloquei aqui, mas ela fez também uma tomografia de tórax, até porque tinha essa questão lá da tuberculose e tudo mais, né, lá prévio, mas nada que nos chamasse atenção na tomografia de tórax, a não ser o derrame que ela tinha à esquerda, né, pericárdio também, nada que nos chamasse nenhuma refringência aumentada de pericárdio, nada, refringência não é o termo correto na tomo, né, mas nada que nos chamasse atenção no pericárdio. A gente repetiu um ultrassom de abdômen, também praticamente não mostrava nada de diferente, só falava um fígado com bordas rombas, contornos irregulares, uma veia porta no limite superior da normalidade, 1,3, e um fluxo hepatopetal. Chamava atenção que falava dessas veias suprahepáticas com facicidade reduzida, a veia esplênica pérvia, sem dilatação de vias biliares intrahepáticos. Falava ainda de dilatação do hepato colédoco, sem circulação colateral, uma vesícula biliar normalmente estendida com paredes espessadas, com imagens sugestivas de cálculo no seu interior. Notava-se ainda imagens polipóides na parede da mesma forma, não é nada diferente. A gente fez um ultrassom do enxerto renal com Doppler, que falava só de sinais ultrassonográficos sugestivos de nefropatia parenquimatosa incipiente. A gente fez um ultrassom Doppler do membro superior esquerdo para avaliar a fístula. Eles não viram trombose, nada de mais alterado na fístula arteriovenosa ou qualquer outra alteração. Ela fez uma endoscopia digestiva alta, porque a nossa dúvida era justamente essa, né? Do que era essa hipervolemia cardíaca, hepática, renal. E aí a gente falou, vamos ver se tem hipertensão portal, mas não tinha nada de variz. Endoscopia digestiva alta com poligastrite anantematosa leve, só. Fez no mesmo ato uma colonoscopia, porque tinha essa história de perda de peso, né, e, enfim, avaliar se tinha alguma questão neoplásica, mas só tinha pólipos de colo, que o anátomo patológico não mostrou nenhuma alteração,
e divertículos. Eu já vou adiantando também, mas ela fez uma colangio-ressonância, que a gente discutiu, inclusive, com o professor Giuseppe, nas nossas reuniões com ele, para avaliar melhor essa questão, só para descartar essa questão de via biliar. Então, era um fígado de bordos rombos, ele dá uma cronicidade um pouco maior aqui na colangio-ressonância. Fígado de bordas rombas, contornos serrilhados, parênquima heterogêneo, tinha um cisto hepático simples segmento 6, uma ectasia das vias biliares extrahepáticas, coleto com medida até 0,9, sem caracterizar fatores obstrutivos. Vias biliares intrahepáticas também sem fatores obstrutivos. Vesícula biliar com a mesma alteração de antes, embaixo dimensões aumentadas, e coloca uma circulação colateral perigástrica e periesofágica, sem adenomegalismo, moderada ascite. Por orientação dele, quando viu essa imagem, ele sugeriu que nós fizéssemos uma ecoendoscopia, só para melhor caracterizar essa questão da via biliar, que não mostrou nada de alterado. Pâncreas normal, colédoco fala até ducto biliar, revela esse calibre normal, sem imagem de cálculo, colédoco com diâmetro de 0,8, vesícula biliar só com os pólibos, nada mais que chamasse atenção. E agora, depois com todos esses exames do líquido, abdômen, eco. Você é diagnóstico, hein, Antônio? O Lúcio quer dar uma opinião em todas esse Não, então, eu acho assim, nós estamos diante de uma paciente com uma importante alteração de função renal, que, de novo, tem um quadro de anasarca, e que, claro, incomoda bastante o fato do derrame pleural ser à esquerda, mas eu continuo achando que nós estamos diante de um quadro que é de anasarca mesmo, membros inferiores demasiado, ascite, derrame pleural, e uma paciente que tem uma alteração importante de função renal. Eu queria saber de vocês se vocês excluem completamente causas hepáticas, porque se sim, eu acho que nós temos aí dois componentes importantes para justificar o quadro clínico da paciente. O primeiro é alteração de função renal. O segundo, eu estou incomodado com o coração dessa paciente, mesmo com esse eco que não tem grandes alterações. É claro, a gente pode ter uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal, preservada, pode ter isso não afasta, esses parâmetros não afastam a insuficiência cardíaca de alto débito, com uma fístula aneurismática, e eu chamo a atenção, um membro bastante edemaciado. Mais importante do que afastar trombo na fístula, no Doppler, a gente checar como que estava o fluxo dentro da fístula. Não sei se você tem esse parâmetro aí, Antônio. E eu só me contentaria depois que eu examinasse adequadamente o pericárdio dessa paciente. Assim, você pega uma paciente dessa, assim, mesmo sem grandes dilatações de veia cava, mesmo sem grandes repercussões da hemodinâmica hepática, com 20 mil de BNP, com a história recente de tuberculose, eu não ficaria satisfeito sem examinar melhor o pericárdio dessa paciente, não. Eu acho que o pericárdio ficou meio normal na tomo, né, Antônio? Na tomo... Eu também acho que o pericárdio está com cara de ser o vilão. Mas você faria um CAT direito para avaliar direito as expressões, para ver direitinho o que está acontecendo nessa hemodinâmica cardíaca aí? Antes do CAT à direita, porque nós estamos diante de uma paciente aí com 11 de filtração e descompensada do ponto de vista renal, talvez uma ressonância ajudasse mais do que uma tomografia, né? E aí a ressonância poderia nos ajudar. E eventualmente uma ressonância totalmente normal diminuiria a probabilidade de a gente estar diante de um pericárdio espessado e com um componente mais restritivo na hemodinâmica cardíaca, junto de um quadro renal que assim, é indiscutível. Ela tinha 2 de creatinina, que não é uma boa filtração glomerular. Agora, na impossibilidade de fazer uma ressonância e vendo a evolução dessa paciente para já prévia, próximo de precisar fazer diálise, né, uma filtração próximo de 10, totalmente descompensada do ponto de vista de balanço de sódio, se eu não tivesse outra explicação, é uma boa indicação fazer um CAT à direita. Eu tentaria uma ressonância antes. Eu não tinha visto que o Guilherme está na reunião. Guilherme, você quer comentar?
Guilherme? Doutora Lúcia? Acho que ele não está, não sei, saiu talvez. Não, eu estou aqui. O que que houve? Desculpa. Não fala, Guilherme. Não, a gente está aqui conjecturando se uma causa hepática poderia explicar o que essa paciente tem nesse ponto. Você acha que sim ou você acha que não? Eu acho que não dá para cravar que seja, porque ela tem a análise do líquido acítico aí, muito embora seja sugestiva do gás, de hipertensão portal, a gente não tem outros comemorativos que sugiram insuficiência hepática. Eu acho que essa paciente provavelmente vai ficar naquele grupo de pacientes que tem mais de uma causa como fator contribuinte, né? Talvez a disfunção renal associada a uma lesão hepática mais avançada e mais alguma coisa, né? Acho que não dá para cravar que seja uma coisa só, né? Nós temos mais algum exame, Antônio? Assim, de investigação, não, a gente vai ter a evolução clínica dela, né? Assim, a gente até repete esse novo, a gente, nessa investigação, só para comentar outras coisas, a gente repete o eco para ver, porque a gente estava também incomodado com essa questão cardíaca. O novo eco vem exatamente igual, nada de alterado. A imagem não parecia ter nada no pericárdio, até por isso que a gente não partiu para a ressonância na tomo. E de mais, bom, daí vai ter a evolução dela, né, que a gente, de outros exames, a gente investigou tuberculose renal, foi feita pesquisa urinária de Bar, foi feita toda a questão de tuberculose renal, veio negativo. Bom, já vou continuar contando, que daí acho que já dá também para ir evoluindo. Mas então, então, em termos de etiologia, havia essa dúvida, né, hepática, renal e cardiológica. E aí, na evolução, só para comentar dos exames e de como ela fica, é iniciada a diureticoterapia endovenosa. E essa paciente evolui com uma perda de peso inicial. Então, ela chega a perder peso, então, ela chega ali com 49, vai para 47, a nefro começou o segmento, né, desde que ela chega na internação, eles estão acompanhando, sempre com a orientação de manter imunossupressão, não havia hipótese de rejeição aguda, uma falência aguda de enxerto. Depois eles trouxeram uma informação de uma biópsia que eles tinham feito em junho de 2025 lá no Agarrim, já para investigar essa piora renal e que descartou quadros agudos. Eu vou mostrar a biópsia. Como eu falei, devido pelas lesões cutâneas, foi começado a ciclovir e nunca, em nenhum momento, conseguimos avaliar um foco infeccioso para essa paciente. Assim, ela não usou antibiótico na internação, só usou a ciclovir. Então, nunca teve nada pulmonar, nada outro. A infecção urinária que ela teve lá atrás, nunca tivemos cultura de urina positiva, ela nunca teve clínica de nada infeccioso nesse aspecto. E aí, eu não pus os exames? Pus. O anátomo patológico, até para o professor comentar, a biópsia renal de que ela fez em junho, lá no Agarrim. Então, compartimento glomerular. 10 glomérulos com celularidade preservada e alças capilares com contornos regulares. Compartimento intersticial. Fibrose intersticial e atrofia tubular em cerca de 15% da amostra. Compartimento tubular, atrofia leve. Compartimento vascular. Fibrose intimal moderada e alinose arteriolar leve. Na imunofluorescência, amostra com representação de 4 glomérulos, 100 depósitos glomerulares de imunocomplexos, frações do complemento, cadeias leves. Havia fibrose intersticial e atrofia tubular leve, e arteriolosclerose moderada e arteriolosclerose leve. E aí, pela classificação de Banff, havia esse score 5, e os scores de inflamação e de cronicidade. Se o senhor quiser comentar, professor Lúcio. Esse é um dado bastante interessante. Veja que a biópsia de junho, né? Eu não lembro, professor, se o senhor me perguntou, não sei se o senhor, a doutora Maria Lúcia, se eu indicaria uma biópsia, não sei se foi junho ou abril, eu falei que a biópsia estaria indicada, mas se viesse uma rejeição, a gente não teria o que fazer diante do... E foi feita a biópsia, mas o que nos chama a atenção aqui? Assim, eu vou pegar
para discutir rapidamente assim as duas últimas linhas, porque elas são muito fáceis de entender assim. Score de inflamação, ali são os diversos compartimentos renais, né? G de glomérulo, T de túbulo, I de interstício, V de vaso, PTC de capilar peritubular, e vocês veem que é um rim que não está inflamado. Então isso afasta completamente rejeição, um componente imune ou qualquer outro componente inflamatório. E quando a gente vai para os scores de cronicidade, o que chama atenção, assim, no glomérulo ela não tem nada, o CG ali é 0, ela tem um pouco de cronicidade no vaso, que justifica, por exemplo, a função renal dela de base ruim, mas não explica a perda de função rápida que ela teve nos últimos 2 meses. Então, me parece assim, que nós estamos diante de um quadro de uma função renal insatisfatória, por conta de lesões que devem vir do doador, esse CV2 e esse AH1, que é a hialinose arteriolar leve, né, o H1 leve, e uma arteriosclerose moderada com 6, 8 meses de transplante, isso não foi um quadro sistêmico dela, ela não está hipertensa, não está gerando uma repercussão no rim, então certamente ela recebeu isso do doador. Então, isso justifica a função insatisfatória do enxerto. Mas essa paciente sai de 2 de creatinina para 3,9, ou seja, sai de uma filtração de 26,30 para 11. Então, algo agudo aconteceu, sem nenhuma inflamação no compartimento, nenhum dos compartimentos renais e nenhuma outra alteração que chame atenção. Então, a gente leva em consideração que certamente deve ter um componente hemodinâmico que leva a necrose tubular aguda e que isso não se altera na biópsia. Então, isso reforça o meu incômodo com o quadro cardíaco, assim, especialmente porque a gente sabe que os quadros cardíacos que aumentam a pressão venosa são aqueles que estão mais associados a tal síndrome cardiorrenal, que é a pior aguda de função renal em pacientes que têm algum grau de disfunção crônica, assim. Então, eu aprofundaria, diante disso aqui, eu aprofundaria a investigação cardíaca nessa paciente. A gente repetiu aquele PRO-BNP, Antônio? Sim, vou mostrar a evolução dos exames. Ó, então, só proteinúria ela fez 0,5 gramas em 24 horas, então, bem baixinho. E aí, dos exames, ao longo da internação, aqui não tem todas as datas, mas só alguns principais momentos. Bilirrubina chegou até a cair depois, a create oscilou bastante, então ia de 3, chegou a 4, o máximo que chegou foi 4,24, uma ureia que chegou até 202. Fosfatase alcalina também esteve em queda, gama-GT também em queda, transaminases chegaram a normalizar. A albumina ficou ao redor de 2,4, 2,6, PCR era 36, 29, 50. Para o BNP a gente repetiu, a gente tem outras dosagens. Aquela primeira, então, de 17 de julho era 20 mil, depois foi para 13 mil, 11 mil, 13 mil. A HB dela também, se a gente lembrar, lá em junho era em maio, né? Era 12, agora ficava aí ao redor de 7, 8. pH sem alterações, começou a ter uma redução de BIC. Eu só coloquei 2 valores do tacrolimus, mas a NEF sempre acompanhando, isso também nunca foi um problema. Só dentro dessa evolução, juntando com os laboratoriais, assim, o que nos incomodava bastante, até para pensar toda essa questão cardíaca, e isso foi a dificuldade contínua na mobilização volêmica, né? A gente iniciou a diurético terapia, ela nunca não esteve hipervolêmica na internação. A gente otimizou o diurético, ela chegou a uma hora a perder peso, mas depois, mesmo com diurético, ela chegou a ficar um período sempre ficou de jejum para endoscopia, todo esse tipo de coisa, né? Enfim, tivemos contextos, mas mesmo com toda essa otimização, na internação ela ganha 10 quilos. Então, ela passa de 49 para 59, ou seja, a gente praticamente não conseguiu fazer nada. E ela passa aí não respondendo com furosemida ao longo do tempo. A gente não conseguia mais, ela foi reduzindo diurese, a gente não conseguia responder com diurético, não tinha focos infecciosos, inicialmente até não foi indicado hemodiálise, tinha sempre essa dúvida, a gente ficava na dúvida no componente cardíaco
até falava, ela tinha uma disfunção diastólica, né, mas uma disfunção diastólica só justificar tudo isso. Então, essa foi sempre, essa que foi a evolução dela ao longo da internação e que tanto nos incomodou. Oi, Lúcio. O Antônio, você pode passar o próximo slide? Esse? Não. Não, o próximo. Ah, do final já? Não, antes da conclusão. Isso. Ah, tá. Então, eu só queria fazer um comentário, assim, isso aqui não é uma evolução de anasarca de doença renal crônica, sabe? Nem de injúria renal aguda. A gente vê isso de evolução renal, por exemplo, em síndrome nefrótica, que essa paciente absolutamente não tem. Assim, ela tem uma dificuldade de manejo de sódio, claramente renal, mas ela tem outro problema, que não é só explicado pela alteração renal, assim. Se não pega um paciente que é exclusivamente renal crônico, ou que tem uma alteração crônica de função renal, ou mesmo que seja aguda, e que simplesmente não responde a diurético. Isso a gente vê bastante na síndrome nefrótica, ela tem 500 miligramas na proteína de 24 horas. Então, assim, isso, se vocês estão tranquilos e vão dormir tranquilos hoje, que não há um componente hepático na nasarca dela, o problema está no coração, ainda mais que esse BNP milionário aí que ela tem, né? E um outro detalhe é que assim, a hepatite C foi só uma desculpa para trazer esse caso aqui para essa reunião, porque ele ficou de lado, assim, total, né? Total. Menor dos problemas. Ai, que difícil. Então, daí ela chega no dia 18 com essa piora de função renal, creatinina de 4,24, ureia de 200, com 10 quilos a mais, e aí, nesse caso, é entendido que não, ela vai precisar de hemodiálise, porque ela não consegue mais evoluir. Então, ela começa a diálise em 19 de agosto, eu até coloquei isso aqui por conta, assim, porque é a minha impressão, mas eu tô até pra gente discutir. Mas, assim, depois de tudo que você falou, ficou bem mais claro, né? Talvez só o rim, então, não explicasse, né? Como se fosse uma nova evolução da DRC. Porque o que me chamou a atenção, lá desde o começo, era essa DRC dela também, que ela conta que foi uma progressão em 3 meses, a doença. Foi uma progressão muito rápida. E mais ou menos semelhante ao quadro atual dela agora, né? Então, de fato, não havia nada de agudo, mas parece que o rim em junho já não estava bom e piorou muito rápido, né? Mas a gente não achava até então que tinha um quadro hepático, e acho que hepático ficou claro que não havia, né? Essa questão cardiológica que, de fato, chama muito a atenção e dá dúvida. Mas ela, de fato, depois que ela começa a diálise, ela evolui muito bem, ela consegue controlar, consegue reduzindo volume, e ela vai melhorando do quadro como um todo. Enfim, até que ela vai de alta no dia 23 de agosto, voltando num esquema de diálise crônico, que ela está até agora, no nosso ambulatório acompanhando, e numa melhora clínica. E foi prescrito da hepatite C, né? Ela está tomando agora glecaprevir e pibrentasvir por 12 semanas, né? Como ela falhou enfim, foi prescrito esse tratamento. Não, não é o tratamento ideal, né, Antônio? Eu não sei por que ela está recebendo este tratamento, mas tudo bem. Isso é só uma firula dentro de um caso tão complexo, né? Mas dá a impressão que foi prescrito como se fosse um retratamento. Foi prescrito como se fosse um retratamento. Retratamento. Ela teve uma nova infecção. Então, você sempre trata como se fosse uma virgem de tratamento. O problema desse esquema é que ele não tem sofosbuvir, né? E o sofosbuvir é muito arcabouço do tratamento, né? Esse esquema glecaprevir e pibrentasvir, ele é meio manco, né? Você precisa ter ação sobre as 3 diferentes estruturas aí da replicação viral. Então, só um adendo que esse não é o tratamento correto que ela deveria ter recebido. Agora, isso acho que não impacta em nada a dificuldade aí que a gente teve e está tendo, né,
com esse caso. Eu só queria te perguntar, você mencionou o primeiro quadro que ela teve, que foi uma evolução rápida da doença renal lá atrás, quando ela teve a indicação da diálise, do transplante. Você falou que foi um quadro semelhante a esse, mas foi um quadro assim com esse grau de anasarca, esse tipo de coisa lá atrás? Não, foi diferente. Não, professor, eu acho que me expressei mal. Eu quis dizer só de velocidade. Eu não tenho informação de como foi lá atrás, assim, em termos de clínica. Okay. Só de rápida progressão. Eu acho que ficou na dúvida do vírus C, porque teve algum momento que a gente discutiu, que ficou uma dúvida também se do tempo que foi feito o teste, o HCV-RNA, depois do tratamento, para a gente não ter certeza se esperaram o tempo correto para fazer a pesquisa do teste do HCV-RNA depois que ela terminou o tratamento. Isso foi uma dúvida também. Mas, de qualquer forma, era negativo, né? Posso saber? Não. Porque, Você chegou a consultar, você falou que você viu o papel da vigilância, eventualmente naquela época tinha genótipo feito? Nossa, eu não lembro, professor. Seria uma ideia fazer uma genotipagem desse atual para tirar essa dúvida, né? Se ela teve uma recaída pós-tratamento naquela época e realmente ela nunca teve uma resposta sustentada. E a outra dúvida, eu não sei, Mary, será que eles ficaram preocupados de usar sofosbuvir em alguém com clearance menor que 30? Não existe mais essa preocupação, seria uma outra hipótese, né? Alguém ficou preocupado da sofosbuvir por causa do rim, mas isso já está assim, bem demonstrado que foi uma preocupação inicial, que algum eventual metabólito do sofosbuvir pudesse causar uma agressão renal, mas isso depois ficou bem demonstrado que não existe essa preocupação, né? Então, dá para usar sofosbuvir em paciente com disfunção renal importante, sem preocupação. Bom, mas é isso então, pessoal. Muito legal. Parabéns pela apresentação, Antônio. E super obrigado, professor Lúcio, pela ajuda com o caso. Agora eu não vou dormir em paz sem saber do pericárdio dessa paciente. Tem coisa aí. Tem boi nessa linha. Assim, só um último comentário, assim. A biópsia renal de junho, julho, ela não combina com o paciente que está em fase final de doença renal. Ela, assim, é uma doença, é um rim crônico, mas não é um rim perdido. E não tem inflamação. Deve ter outro componente que justificasse a necessidade dela precisar fazer diálise, que deve ser um componente agudo ou subagudo que a gente não está enxergando. Como não é inflamatório, deve ser hemodinâmico. Então, eu acho que precisa, mesmo que ela tenha melhorado da nasarca, Antônio, com a diálise vai melhorar a nasarca mesmo, não tem jeito. Vai fazer balanço negativo de sódio. A gente precisa pensar no médio e longo prazo. Precisa ter uma explicação um pouco mais assim, a mais, além do próprio rim. É claro que isso pode ser uma evolução totalmente atípica de uma perda de função renal, mas para o BNP de 30 mil, paciente com tuberculose questionalmente, que a gente questiona se o tratamento foi eficaz ou não, eu não dormiria tranquilo sem dar uma olhadinha no pericárdio dela. Quando eu encasqueto com uma coisa, eu só tiro da cabeça quando eu escuto. Eu fiquei colocado com insuficiência cardíaca de alto débito por causa da fístula, mas eu acho que você está certo, o pericárdio também merece. O José quer fazer uma pergunta? É o Zé da Maria? Isso mesmo. Estava aqui acompanhando a aula, assistindo. Oi, Zé, prazer. Boa. Boa noite a todos. Eu acho que eu estava ouvindo aqui a discussão, acho que concordo muito com o professor Lúcio. Uma coisa que me chama muita atenção. Ai de você que não concordasse. Pois é, né? Pois é, ai de mim. A curva de ureia me chamou muita atenção aí nessa evolução que o Antônio me mostrou, né? Se você vê, ela é muito estável, né? Isso me chamou a atenção, assim como o bicarbonato também. O que eu ia te perguntar, Antônio, é o seguinte: se a gente tem dado de onde essa paciente está dialisando, porque a chance desse rim estar funcionando nesse momento
eu acho que é considerável se ela tiver perdido peso. Eu acho que é aqui que ela está dialisando. Uhum. E tá dialisando no Hospital de São Paulo, sabe dizer? Tá no Hospital São Paulo. Boa, perfeito. Vou até procurar saber. Valeu. Mas boa noite. Mas assim, eu concordo bem aí com o professor Lúcio. Me parece assim, algo cardiorrenal-like, digamos assim. Ô, José, compareça mais vezes, já que a Maria está sempre com a gente, acompanhe as nossas reuniões. Eu tô acompanhando, viu? À noite aqui, a gente passa um do lado sentado do outro e ouvindo a aula do outro. Legal. Boa noite. Obrigado a todos aí. Tá bom. Bom, pessoal, doutora Lúcia, quer encerrar? Não, acho que um caso super desafiador, né? Vamos acompanhar, né, Antônio? E vamos fazer essa avaliação aí cardiológica mais de perto, mais aprofundada, eventualmente o CAT direito, que o Edu sugeriu, enfim, avaliar melhor o pericárdio aí mais uma vez. Vamos acompanhar. Semana que vem ela volta no ambulatório, daí a gente pode prosseguir essas investigações. Eu seguimento. E agradecer, né, Lúcio, super obrigada. Te amolei aí bastante, convidei, depois não era, agora é, e você nos ajudou muitíssimo aí. Muito bom. Super obrigada, viu? A discussão foi ótima. Eu que agradeço, convidem mais. Vamos convidar, pode deixar.